Graça e paz, igreja. Deus tenha misericórdia da minha vida. Todo mundo com saudade dos nossos apóstolos? Eu também, viu? Muita. Mas eles estão bem, graças a Deus. Cubram a vida deles, porque aonde eles vão, eles têm missões, amém? Eles estão cheios de missões lá. E a gente emprestou eles um pouquinho lá para o Canadá, para eles serem bênçãos lá um pouquinho. Já já eles estão de volta, tá bem? Fiquem bem que eles vão voltar. Vocês estão bem? Eu estou um pouco nervosa, porque eu vou falar de um assunto muito importante e muito grande para que eu possa falar aqui. E eu quero iniciar falando que teve um dia que eu fui ministrada e uma pessoa disse assim para mim: a palavra de Deus está sendo tão em vão, né, no nosso dia a dia. Eu estou fazendo funcional na praia e tem uma menina que fala assim: aqui às vezes parece um culto, que todo mundo é, meu Deus, misericórdia. A gente fala isso sempre, o tempo inteiro, né? E eu ouvi uma história que antigamente, porque que existem tantos nomes, né, que a gente se refere ao nosso Deus, né? O Emanuel, né? Tantos nomes que a gente atribui ao Senhor. Simplesmente pelo fato de a palavra de Deus ser tão poderosa que muitos não se achavam dignos de falar essa palavra. Esse era o tempo de antigamente. As pessoas não falavam esse nome, falavam outros que se assemelhavam, que significavam Deus. Mas essa palavra Deus era temida, né? Existia muito temor no coração das pessoas para falarem de Deus. E eu venho pensando isso há algum tempo, né? Eu até conversei com as meninas da célula um dia. A gente precisa parar de falar essa palavra em vão. E é uma verdade, o Senhor é grande demais para a gente estar usando para pouca coisa, viu? E é por isso que eu estou com muito temor aqui de conversar com vocês hoje. Então, primeiramente eu queria trazer o seu coração e a sua mente para esse temível nome. Não de terror e nem de medo, mas de grandeza mesmo, sabe? E que a gente possa ser muito feliz, nosso coração ser muito feliz por poder estar aqui, falando dele, sentindo ele, entre irmãos. Isso aqui é ouro, é ouro. Amém? Amém, Senhor. Obrigada, Deus, por essa noite. Obrigada, Senhor, por estarmos aqui. E eu quero te dizer, Senhor, que você tem liberdade aqui, Senhor. Tire as minhas palavras e coloque as tuas. Dê a todos aqui um ouvido sensível à tua voz, Senhor. Que você, como sempre seja um Deus singular, Pai. Que olhe para cada um aqui. Que todos possam se sentir assim. Filhos singulares, importantes, únicos para o Senhor. Que o Senhor fala de diferentes formas e maneiras, Senhor. É isso que eu te peço, Pai. Com a tua graça, imerecida graça e misericórdia. Vem aqui, Jesus, e fala com a gente essa noite, Pai. Vem aqui com um pedacinho da tua presença, Senhor, nessa noite aqui para nós. Para a honra e glória do teu nome. No nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, gente. Eu quero iniciar lendo lá em Marcos 1:40. Marcos 1:40, que fala... Bem, só um versículozinho, só para a gente pensar. Marcos 1:40, que fala do leproso. E fala assim: aproximou-se dele um leproso, rogando-lhes de joelhos. E ele falou assim: me cures agora. Foi assim? Ele falou, volta aí. Ele de joelhos falou: se quiseres, podes me curar. E eu não sei se você já se atentou para isso, mas esse se quiseres é muito importante para esse contexto. Porque quando a gente pede muito ao Senhor, a gente vai ao Senhor e diz: Senhor, por favor, me dê isso. Senhor, por favor, faça isso. Senhor, em nome de Jesus, com teu poder, com teu sangue, faça isso. Mas esse homem, ele estava desesperado por cura, mas mesmo assim, ele chegou e disse assim: Senhor, se tu quiseres, tu podes me curar.
E o Senhor tem me falado muito sobre isso, porque a preocupação desse leproso não era do poder de Deus. Ele não duvidava do poder de Deus. Em nenhum momento aí nessa frase ele demonstrou uma dúvida. Ele estava crendo, ele tinha fé no Senhor. Não tinha dúvida que o Senhor podia fazer o que ele quisesse ali. A dúvida dele era se o Senhor queria fazer isso. Sim ou não? Então isso significa que a gente crê em Deus é até fácil, porque a gente tem muitas provas que a gente pode crer no Senhor. Sim? A gente tem muitas provas na nossa história e a gente tem muitas provas na Bíblia, na palavra, que Deus ele pode tudo. Ele pode todas as coisas. Não tem algo difícil demais que o Senhor não possa fazer. Ele pode fazer tudo. E eu sei, em nome de Jesus, que todos aqui creem nisso. Mas a diferença é a gente entender se Ele quer fazer isso que a gente está pedindo. Então, crer no Senhor não é simplesmente crer que Ele pode. É crer na soberania da vontade do nosso Pai. Isso faz diferença para você? Isso faz muita diferença para mim. Porque parece que tudo que a gente pede, Ele tem que fazer, né? Parece que o Evangelho, ele é vendido dessa forma para a gente. Olha, vem aqui, porque tudo que tu pedires, Ele vai te dar. Mas na vera mesmo, no relacionamento com o Senhor, a gente vai aprender que Ele pode fazer tudo, mas que nem tudo Ele vai nos dar. Mas muitas vezes, eu e você, estamos feitos meninos mimados, insistindo, colocando o Senhor contra a parede para que Ele nos dê o que a gente quer. E se Ele nos dá, a gente se afasta, a gente sai, a gente fica intrigado, aborrecido, batendo o pé, fazendo birra. Eu desejo muito conhecer a soberania do Senhor dessa forma do leproso. Que não só pede ao Senhor o que quer, mas que confia na vontade dEle. Porque o que o leproso estava dizendo ali naquele momento, olha, se tu quiseres, tu pode me curar, mas se tu não quiseres, Senhor, tudo bem. Eu sei que tu pode. E esse simples textinho aí faz muita diferença para mim. Eu espero que faça diferença para você também. Porque a soberania do Senhor, ela é uma supremacia. Ele é supremo em tudo. Então, que a gente possa sair daqui hoje pensando nisso. Eu quero conhecer a soberania do Senhor a ponto de confiar na sua vontade. No sim, no não, ou no agora não, ou não. Ele continua supremo. Ele continua grandioso. E esse é o melhor para mim. Quem é pai e mãe aqui, quantos nãos você deu? Não foi por amor? Foi. Não se preocupe. Se existe alguma criança mimada, em algum momento, vai entender que o não do Senhor foi proteção. Foi amor e foi zelo. E lá em Romanos 11 fala, ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele, para que ele venha a ser restituído? Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Não tem como a gente dizer que alguém aconselha o Senhor. Eu sinto muito lhe dizer essa noite. Mas vai ter oração que não vai amolecer o coração de Deus, não. Porque parece que a gente volta a quando a gente era criança, né? Porque você não concorda que a criança, ela sabe como pedir? Ela tem um joguinho de cintura, eu pelo menos tinha muito isso. Às vezes eu até tenho. Ups. Ora aí, ora aí. Jesus. Desliga a metade.
continua o mesmo. Ele fez corvos levarem alimento para Elias. Ele fez o ferro boiar. Ele fez leões ficarem mansos diante da presença de homens. Ele fez o fogo não queimar os três hebreus. Ele fez derrubar os gigantes com 5 pedrinhas. Ele fez a sarça não se consumir. Foi o teu Deus que fez isso. E Ele não muda. Ei, Ele não muda. Há um tempo atrás eu li um livro. Eduardo me deu um livro para eu ler. Eu fiquei tão impactada que eu mandei todo mundo comprar. E um monte de gente comprou e está lendo e já terminaram de ler, inclusive. Que é o Deus que destrói sonhos. E com esse livro eu também me alimentei um pouquinho da soberania do Senhor. E ele lembrou daquele livro, daquele filme Nárnia. Quem aqui já assistiu o filme Nárnia? Se você lembrar, você lembra que o leão, ele ali estava representando Cristo, ele estava representando o Senhor. E tem uma passagem muito importante que eu quero que você lembre disso. E se você não assistiu, assista esse filme em nome de Jesus, que é muito bom. E tem um leão que representa o Cristo nesse filme. E teve um momento que as pessoas chegaram e disseram assim: olha, por que esse leão, ele vai e volta? Por que ele não permanece? Por que ele não fica aqui? E aí chegou uma pessoa e explicou: olha, esse leão, ele vai e vem. Ele pode ir e vir quando ele quiser. Aí preste atenção no que foi que aconteceu no filme. Ele disse assim: porque esse leão, ele é selvagem, ele não é domesticado. E isso significa para mim que muitos de nós queremos domesticar o Senhor. Mas o Senhor, assim como esse leão do filme que mostrou, ele não é domesticado, ele não é adestrado. Percebe que muitas vezes eu e você estamos fazendo isso? O Senhor é soberano, o Senhor é soberano. Ele vem quando Ele quer. Ele vem no momento, na hora que Ele quer. Ele faz do jeito que Ele quer. Nada muda isso. Ele não é um Deus domesticado. Nesse livro fala também uma passagem que diz assim: tem muita gente crescendo com a musiquinha da Xuxa. Tudo que eu quiser, o cara lá de cima vai me dar. A gente cresce com esse entendimento, minha gente, de criança. Ei, o Senhor, Ele não está aqui para ceder os teus caprichos. Ele está aqui para ser soberano sobre tudo e sobre todos. Ele sabe de tudo. Ele pode fazer tudo, sim. Nada pode abalar a nossa fé. Mas Ele vai fazer se Ele quiser. No momento que Ele quiser. E perceba que quando a gente entende isso, muita coisa muda na nossa vida, gente. O nosso relacionamento com o Senhor, muitas vezes, é mexido. É traído por nós, porque a gente pensa diferente disso. A gente pensa que é aquele homem da lâmpada que a gente vai pedir, Ele vai nos dar. A soberania do Senhor, nós precisamos entender a dimensão, a força, o poder da soberania do Senhor. E tudo que eu falar aqui vai ser muito pouco, isso aqui não é nada para a grandeza, essa soberania desse Deus. E, na verdade, nós estamos acostumados a sempre falar de nós. Nós estamos falando o tempo inteiro da gente, E o Senhor, Ele quer mudar isso. Ele é esse leão selvagem que vem e que vai, a hora que Ele quiser. O sim, o não e o amém vem do Senhor. E se a gente confiar nisso, nada vai nos abalar. Quando a palavra diz que nada vai nos abalar, é porque a nossa confiança está na soberania do Senhor. E a soberania do Senhor não fala no que Ele pode fazer, fala no que Ele quer fazer. Porque Ele pode tudo. Ele pode tudo. Só resta a gente saber se Ele quer ou se Ele não quer fazer. Então, na verdade, a gente precisa conhecer o Senhor. Quando a gente entende a soberania de Deus, nós queremos conhecer desse Deus. E olha, gente, a gente se relaciona com muitas pessoas. A gente cresce e a gente até almeja, deseja ter grandes amigos, ter um marido, ter uma mulher, ter filhos. E olha, vamos conversar aqui, eu sei que todos aqui já se frustrou com alguém.
Já colocou muitas expectativas no filho, muitas expectativas no marido, na mulher, nos amigos, e todos se frustraram. Por quê? Todos vão nos frustrar e continuar nos frustrando, porque ninguém é perfeito. Mas às vezes a gente quer correlacionar os nossos sentimentos e as nossas experiências atribuídos ao Senhor, e não. É ao contrário. Nós precisamos usar da experiência do relacionamento com Deus para a gente poder se relacionar com alguém. E quando isso é invertido, deixa a desejar. O nosso relacionamento com Deus deixa a desejar. Nós precisamos conhecer o Senhor. Se você se frustrou porque você quis conhecer alguém e arrasou as suas expectativas, eu quero dizer, não é assim que funciona com o Deus. Porque a gente, quando é imaturo, a gente quer ser perfeito e quer que o outro seja perfeito. Sim ou não? A gente casa querendo que o outro seja perfeito pra gente. A gente quer ser perfeito, se obriga a ser perfeito. Mas é como correr atrás do vento, é se cansar e não alcançar nada. Porque não dá para obrigar ninguém a ser perfeito e não dá para ser perfeito. Mas ei, eu conheço Deus que é perfeito e Ele quer ser conhecido por você. Nós precisamos conhecer o Senhor. E olha, tem uma passagem que muito conhecida e que muita gente fala aqui, que é da ressurreição do Senhor. E eu estava conversando também com o Eduardo essa semana, e a gente estava falando sobre outras coisas, sobre esperança, tristeza. Mas esse mesmo texto fala muito, e todo mundo aqui conhece, que quando Jesus ele ressuscitou, Maria estava lá, e Maria estava querendo saber onde estava o corpo do Senhor. E Jesus apareceu para Maria e falou: Maria, o que é que te preocupas? E Maria achou que era um jardineiro, achou que era um homem qualquer. Mas aí Jesus repetiu: Maria. E quando Jesus falou Maria pela segunda vez, ela: Jesus, é você. E Jesus falou com ela e disse: olha, sai daqui e vai avisar aos meus irmãos, aos meus discípulos, que eu ressuscitei, que eu estou vivo. E Maria foi, mas Maria, quando foi falar para os discípulos não acreditaram. Eles falaram assim: não acredito. Eles não acreditaram no que Maria falou. E aí, quando a gente vai ler, a gente vai ver que Jesus ele também apareceu para os discípulos na mesa. O que eu quero trazer com isso? Eu quero trazer que quando a gente é íntimo de alguém, a gente reconhece a voz. De primeira, ela não reconheceu. Mas quando ele falou Maria, ela: meu Jesus, você está vivo. E quando alguém foi noticiar que Jesus estava vivo, os discípulos: não, eu sou tão íntimo do Senhor, ele tinha que aparecer para mim também. Porque quem é íntimo não se contenta com notícia. Quem é íntimo não se contenta com palavras de pessoas. Quem é íntimo quer presença. E nós precisamos conhecer ao Senhor a esse nível. Porque o Senhor até reclamou: deixa de ser incrédulo, eu estou vivo. Mas Ele fez questão de ir lá. Porque eles que estavam com Jesus o tempo inteiro. Quem é íntimo só se contenta com intimidade. Tem muita gente se alimentando no YouTube. Tem muita gente precisando de um Moisés para subir no monte. Ei, mas quem tem intimidade quer presença. Quer conhecer. Quem conhece quer o Senhor. Tem muita gente se acostumando com o Senhor de ouvir falar, minha gente. Não é em vão quando a palavra diz que muitos conhecem de ouvir falar. Não conhecem na intimidade. Não conhecem. Isso pode ser eu e você. E não é em vão que o Senhor ele se apresentou na mesa, porque mesa significa dia a dia. Todo mundo aqui se alimenta todo dia. Ei, a intimidade é dia a dia. O Senhor, Ele quer ser reconhecido no dia a dia. Não é no domingo, não é na quarta. O Senhor tem intimidade, tem revelação. Ele quer ser reconhecido no dia a dia. E Ele quer ser reconhecido chamando pelo teu nome. Eu não sei você, mas quando meu pai me chama pelo nome, eu sei o que Ele quer. E quando Ele me chama como filha, eu também sei como Ele quer. Eu tenho intimidade com meu pai. Quando Ele diz assim, Milka, já vem bomba. Quando Ele diz filha, é porque Ele quer pedir alguma coisa.
Eu quero esse nível de intimidade com meu pai. E quando a gente é amigo, a gente se olha e a gente já sabe o que o outro está falando. Né, Maiarinha? Eu olho assim, a gente já sabe. A forma que eu olho para os meus amigos, eles já sabem. E a gente sempre quis uma amizade assim, sim ou não? Todo mundo aqui quer uma amizade assim. Que a gente não precisa nem falar e ela já sabe como a gente está. Que a gente não precisa nem olhar e ela já sabe como a gente está. Ou que a gente olha e que todo mundo sabe. Ah, ela está assim, ou ela quis dizer isso. A gente quer muita coisa de pessoas. Mas a nossa expectativa precisa estar no Senhor. Porque quando um amigo não entende o que a gente quer, a gente se arrasa. A gente se sente só. Olha, o Senhor, Ele nos conhece. Mas Ele quer ser conhecido por você. E deixa eu te falar. Lá em Apocalipse 3:20 fala assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei. E ele comigo. Olha, preste atenção aqui, gente. Deixa eu correr. O Senhor está na porta. E a gente fala assim, feliz, né? O Senhor está na porta. E muita gente se contenta, se conforma com Jesus na porta. Sabe por quê? Porque Jesus na porta é confortável para a gente. Ele vai ver a gente no nosso dia a dia, Ele vai nos proteger. Ele na porta, Ele vai ver quando a gente sai e quando a gente entra. Parece que é um bom lugar para Jesus estar. Ali na porta, nos protegendo, olhando para a gente. Ele está nos conhecendo, né? Parece que isso conforta o nosso coração. E tem muita gente deixando o Senhor na porta e não abrindo para ceiar com Ele. Sabe por quê? Porque a gente se preocupa em ser conhecido pelo Senhor, mas em não conhecer o Senhor. Porque só quem conhece é quem coloca o Senhor no seu dia a dia, na mesa, no alimento, no dia a dia. Tem muita gente deixando o Senhor na porta e sentindo só a fragrância do noivo. E achando que isso é tudo. Mas o Senhor, Ele diz que quer entrar na casa. Ele quer entrar, Ele quer sentar na mesa. Ele quer ser conhecido, porque Ele já nos conhece, Ele que te criou. Ele não precisa, você não precisa dessa segurança do Senhor estar na porta te protegendo, olhando para você. Ele é onisciente, Ele é onipresente, Ele está em todo lugar, Ele te criou, Ele te conhece, mas Ele quer ser conhecido por você. Quando a gente quer conhecer alguém, quando a gente é íntimo de alguém, a gente coloca esse alguém na mesa. Não é porque esse alguém nos conhece, é porque a gente quer conhecer. Nós precisamos ansiar em conhecer o Senhor. Ele já nos conhece. Ei, fica calma, Ele já te protege. Mas o Senhor, Ele pode ser mais do que isso. Gente, você está entendendo o que eu estou dizendo? O Senhor pode ser mais do que aquele que te protege e te livra de todo mal. Ele quer ser o teu amigo, Ele quer ser o teu noivo, Ele quer sentar na tua mesa, Ele quer estar no teu dia a dia, Ele quer ser reconhecido quando Ele chama a tua voz, Ele quer ser reconhecido quando Ele entra na presença. O que eu quero que você entenda é que é a gente que precisa conhecer o Senhor, porque senão a gente vai ser aquela pessoa que Ele vai dizer assim: olha, aparta-te de mim porque eu não te conheço. Sabe por que o Senhor Ele fala isso? Eu não te conheço. É porque a gente não conhece Ele. Você tem dúvida que o Senhor Ele não te conhece? Ele te criou. Ele soprou o fôlego de vida em você. Ele tem um livro a teu respeito. Ele já te conhece. Quando Ele fala isso na palavra, é porque você não conhece a Ele. É porque você não está no íntimo com Ele. E nisso há toda a diferença. Repare que o conhecer o Senhor depende disso para a nossa salvação. Nós dependemos disso para a nossa existência.
Nós precisamos saber da soberania do Senhor, mas nós precisamos conhecer o Senhor. Porque muitas vezes a gente tem uma religiosidade e achamos que sabemos da soberania do Senhor, porque Ele está no trono, distante de nós, no céu. Não, Ele é muito soberano, Ele é grande. Nós somos incapazes de reconhecer essa grandeza, mas Ele quer, ao mesmo tempo, ser íntimo de mim e de você. Ao mesmo tempo, Ele não quer continuar na porta, porque cansa ficar na porta. E a gente só quer sentir a fragrância do Senhor. Mas Ele quer que você sinta o toque dEle. Ele quer que você reconheça Ele. Ele quer sentar na mesa da tua casa. É todo mundo que senta na mesa da tua casa? Mas eu creio que muita gente já sentou. E eu pergunto, o Senhor já sentou na tua mesa? Tu já abriste essa porta para o Senhor sentar na mesa contigo? Quantos ambientes os teus melhores amigos entraram na tua casa? Qual a porcentagem da intimidade de você com o teu marido? Ei, eu estou falando do teu Criador. E Ele está dizendo, ei, eu estou à porta e eu quero entrar. Eu quero entrar. Não é sobre Ele nos conhecer, é sobre a gente conhecer Ele. Lá em Oséias 6 fala assim, então conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A sua saída como a alva é certa, e Ele a nos virá como chuva seródia, que rega a terra. Preste atenção, Ele vai vir como chuva que rega a terra. Só que lá em Gênesis 2, 4, 5, fala assim, ainda não tinha mandado chuva, pois não tinha homem que pudesse lavrar a terra e preparar o solo. Quando o Senhor, Ele criou tudo, Ele não mandou chuva e Ele explicou por quê. Olha, eu não estou mandando chuva porque não tem ainda homem para que regue e prepare o solo. O que isso quer dizer? O Senhor, Ele espera por mim e por você. Ele tem uma chuva retida esperando por mim e por você. Ei, o Senhor tem uma chuva retida esperando por mim e por você. Ei, o Senhor tem uma chuva retida esperando por mim e por você. O Senhor tem uma chuva retida esperando por mim e por você. Ele não desceu a chuva porque não tinha homem para regar e para preparar o solo. Lá em Salmos fala, os céus são os céus do Senhor, mas a terra a deu aos filhos do homem. Ei, a terra é sua. A terra é sua. A terra é sua. A terra é nossa. Ele está com a chuva retida, esperando por mim e por você. Porque a terra é nossa. O Senhor tinha muitas coisas para esse mundo. E quando a gente lê, Ele sempre teve um homem e uma mulher de Deus para fazer. Se não fosse Noé, como Ele iria cumprir aquela missão? Ele precisou de Noé, sim. Ele precisou de muitos homens e mulheres de Deus. Ele precisa de mim e de você, sim. A gente está falando da soberania, tá? A gente pode dizer, não, o Senhor não precisa de nada, Ele pode fazer tudo. Sim, Ele pode fazer tudo. Mas Ele quer contar com os filhos. Ele quer contar com os servos. Ele quer contar com os amigos. Ele quer contar com a noiva. Existe uma chuva retida esperando por mim e por você. Ele deixou de não colocar chuva porque não tinha homem. Parece que tem muita gente aqui, né? Mas quantos estão ouvindo? Quantos estão entendendo a soberania? Quantos conhecem o Senhor para que Ele confie a chuva? A palavra é de Deus, mas a missão é nossa. A palavra é de Deus, mas a missão é nossa. A palavra é de Deus, mas a missão é nossa. Não aborte a missão. Tem chuva retida. Não aborte a missão. Tem chuva retida. O Senhor tem uma palavra, Ele vai usar tudo. O Senhor usou até uma mula. Quando Ele quer, Ele usa tudo, Ele usa todos. Ele pode fazer isso, mas eu não sei você, mas eu quero ser esse homem e essa mulher que vai regar a terra, que vai preparar o solo para que a chuva venha, para que a chuva venha, para que a chuva venha. Nós precisamos atrair o céu, meus amados. Lá em Abacuque fala, porque a terra se encherá do conhecimento e da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Não aborte essa missão, não aborte.
Precisamos atrair o céu aqui nessa terra. A terra só vai ser transformada quando a gente atrair o céu. A terra só vai ser transformada quando a gente atrair o céu. O Senhor, Ele está querendo contar com homens e mulheres de Deus para uma missão, para um propósito, para uma chuva que vai regar a terra e vai florescer. Nós não podemos confiar em homens, em cavalos, em carros. Nós precisamos confiar no Senhor e estar atentos à missão. Nós somos o Noé dessa geração. Gente, nós temos falado muito sobre avivamento. Nós estamos falando muito sobre avivamento. Mas parece que o avivamento só vai acontecer quando Deus nos der alguma coisa. Quando a gente receber alguma coisa de Deus. Ei, o Senhor já nos deu tudo. Tem muita gente esperando, Deus desce. O avivamento só vai acontecer se eu receber alguma coisa de Deus. Ei, o avivamento vai vir com a resposta da gente. Nós somos a resposta para que o avivamento venha. Não é sobre o que Ele vai nos dar, Ele já nos deu tudo. Ele é supremo, Ele é o supremo, Ele é que pode tudo. Ele pode vir agora, Ele pode vir amanhã, Ele pode vir no seu quarto. Ei, o avivamento depende da nossa resposta, de quem Deus é. O avivamento não é o que a gente vai receber, porque eu não sei você, mas eu tenho tudo o que eu preciso. Ele morreu na cruz, Ele me deu tudo. Ele rasgou o véu, eu tenho livre acesso. Ei, o que é que você precisa de mais? Mas se a soberania do Senhor, Ele tiver em dúvida na sua vida, isso é uma mentira e Ele só vem com a verdade. E para ser verdade, nós precisamos entender a soberania do Senhor e conhecer a Deus. Conhecer a Deus. O avivamento é a resposta que a gente dá para o que Deus é. O que Ele é para você. O que Deus é. O que Deus é. O que Deus é. Porque a presença dEle já é gloriosa demais. Precisamos parar de nos contentar com o cheiro e a fragrância do noivo na nossa porta. E chamar Ele para dentro. E sermos resposta. E sermos respostas. Para encerrar, a gente vai entender um pouquinho sobre 2 Crônicas 5. Estou encerrando, abana aí. Lá em 2 Crônicas 5 fala assim. Fala de uma experiência que tiveram no tabernáculo. E eu queria que você se atentasse a isso aqui. Lá em 2 Crônicas 5:11 até o 14 fala assim. E sucedeu que, saindo os sacerdotes do santuário, porque todos os sacerdotes que ali se acharam, eles precisavam se santificar. Pega isso daí. Eles iam para o tabernáculo, mas eles precisavam se santificar. Pulando 12, que fala sobre quem estava lá, o 13 fala assim. Aconteceu que quando eles uniformemente, tocavam as trombetas e cantavam para fazer ouvir uma só voz, bendizendo e louvando ao Senhor, e levantando eles a voz com trombetas, símbolos e outros instrumentos musicais, e louvando ao Senhor, dizendo, porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Então, a casa se encheu de uma nuvem, a saber, a casa do Senhor. Sacerdotes não podiam permanecer em pé para ministrar por causa da nuvem, por causa da glória que encheu toda a casa. Os sacerdotes, eles tinham uma missão, eles estavam ali para ministrar. Mas antes disso, eles precisavam se santificar. Eles se santificaram. E eu quero se atentar para isso. E depois, eles se tornaram um povo de uma coisa só. Nosso apóstolo fala muito disso. Povo de uma coisa só. O povo de uma coisa só. Uniformemente. Quer dizer o quê? Concordância. Todos entoavam a mesma canção. Todos entoavam o mesmo cântico. Mas olha, nessa passagem aqui, não foi um ministro que cantou uma música conhecida que toda a igreja cantou. Não é isso que estão dizendo aqui. Aqui está dizendo que todos, uniformemente,
cantaram o mesmo canto, entoaram, agradeceram ao Senhor, reconhecendo quem o Senhor é. Novamente, reconhecendo quem o Senhor é, que Ele é bom, que a sua benignidade dura para sempre. Todos estavam ali, ó. Nem sempre todos ao mesmo tempo estavam dizendo, tu és bom, mas o outro estava dizendo, tu és digno. O outro estava dizendo, ei, tu és santo. E ao mesmo tempo, todos, ao mesmo tempo, em concordância, falavam quem Jesus é. Quem é Deus? Porque a presença faz isso, ei. Isso se assemelha muito com o que a gente sabe, que os anjos, 24 horas, cantam santo, santo, santo. Gente, o que eu quero dizer é que quando a gente se depara com a presença do Senhor, não tem outra coisa que a gente quer fazer, a não ser exaltar, bendizer, glorificar a esse Deus Todo-Poderoso. Nós precisamos aprender um pouco com os anjos, porque os anjos veem o que a gente não vê. Não é em vão que os anjos, eles não são obrigados a falar santo, 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 não. Mas é a única coisa que eles conseguem fazer diante da sua santidade. E foi isso que aconteceu nesse tabernáculo. A presença do Senhor veio. Eles pararam o trabalho. Eles pararam de ministrar. Eles pararam tudo. Eles só glorificavam o nome do Senhor, reconhecendo quem Deus é. E por causa disso, veio uma nuvem de glória. Veio uma nuvem de glória. A presença foi tão real. Todos se prostraram à presença do Senhor. A glória veio, primeiro, pela santificação. A glória veio porque uniformemente, em uma grande concordância, todos exaltavam o nome do Todo-Poderoso. Então sucedeu a glória. Então sucedeu a glória. Então sucedeu a glória. Porque todos uniformemente sentiam a presença de Deus. E não estavam uns pedinhos, não estavam uns reclamando, não estavam uns desesperados, não estavam uns sem esperança. Todos falavam que Deus é bom. Santo és, digno és, santo, santo. Todos uniformemente falavam quem Deus é. E o avivamento está em a gente saber quem Deus é. Qual é a sua resposta diante do que Deus representa para você? Isso é o que atrai a presença do Senhor. A nuvem de glória pode vir quando a gente entender a soberania do Senhor e conhecê-lo para que Ele venha. Será que consegue aí algum instrumento, alguma coisa? Olha, teve uma pessoa que disse assim, Milka, toda vez que tem um louvor, tu sempre está cantando outra música, ou tu está falando outra coisa. E, gente, eu tenho isso também em mim. Quando eu venho aqui, eu não venho repetir as palavras do louvor. Eu acredito na concordância e a gente tem que concordar uns com os outros mesmo. Mas estar na presença do Senhor é estar eu e Ele, sabe? E às vezes até eu fico... A minha discípula fala, tu canta alto. E às vezes elas gravam e sai minha voz. Aí ela, meu Deus. Eu não percebo, a gente não tem que perceber isso, não. Eu queria muito que a gente chegasse nesse nível de, em todo lugar que a gente tiver, a gente bendizer o nome do Senhor, independente do que estão falando, independente do que estão cantando. Sabe, quando eu quero dizer que Ele é santo, eu vou dizer que Ele é santo. Quando eu quero dizer que Ele é digno, eu vou dizer que Ele é digno. Quando aqui está falando sobre amigo e eu quero me relacionar como noivo, eu vou me relacionar como noivo, porque é o que Ele é para a gente, é o que Ele é para mim. O que Deus é para você. Eu não sei se você está como uma multidão que só corria atrás de milagres e milagres. Eu quero ser discípulo.
Eu quero ser discípulo. Eu quero viver o que Ele tem para mim. E os discípulos, eles viveram grandes avivamentos porque eles eram discípulos. Eles não estavam como uma multidão atrás de milagres, eles eram discípulos de Jesus. Eu estou com muita expectativa da gente ter esse momento aqui hoje. O meu coração queima, arde, por a gente conhecer o Senhor essa noite. De uma forma poderosa. Porque todo mundo aqui já sabe que Ele pode fazer tudo aí que você precisa. Se você não sabe, eu quero reforçar a sua esperança, a sua fé. Ei, Deus pode fazer tudo o que você quer, tá? Deus pode fazer tudo. Ele pode fazer o impossível. Tudo que a gente não pode fazer, Ele pode fazer. O nosso coração, ele não pode duvidar disso. Mas olha, primeiro saiba se Ele quer. Primeiro vamos saber se Ele quer. E vamos entender que se Ele não quiser, tudo bem. Existe uma chuva retida esperando por mim e por você. Vamos reconhecer quem é o Senhor. Eu fui para um evento um dia que o pastor ele falou assim: se a gente não tivesse língua, o português, como você louvava ao Senhor? E ele trouxe isso e foi muito interessante, porque é uma verdade, né? Eu acredito que todas as línguas vão bendizer o nome do Senhor. E a gente, às vezes, não vai entender o que o outro está falando. Mas a gente vai falar alguma coisa para o Senhor. Se a gente não tivesse a língua de falar, você é santo, você é digno, o que a gente falava? E o pastor começou a falar assim, olha, começa no A e no O. Começa a falar, Jesus. E todo mundo começou. Oh, Jesus.